Entre os 12 discípulos de Jesus, havia pescadores, homens simples, trabalhadores comuns, mas havia também um homem marcado pela rejeição, odiado, ignorado, considerado um traidor pelo próprio povo. Seu nome era Mateus, e a história dele prova que ninguém está tão distante que Jesus não possa transformar. Prepare-se para conhecer, em detalhes, o caminho que levou um cobrador de impostos a se tornar um dos maiores evangelistas da fé cristã. A Galiléia, no primeiro século, vivia sob o pesado domínio do Império Romano. E com Roma, vinha uma máquina opressora de cobrança de impostos. Pior do que pagar tributos a um invasor estrangeiro, era ter que pagá-los a um compatriota, um judeu que trabalhava para Roma. Esses homens eram chamados de publicanos. Eles não apenas coletavam os impostos oficiais. Eles tinham permissão para adicionar suas próprias taxas, enriquecendo às custas do seu próprio povo. Para o judeu comum, pagar imposto já era pesado. Mas pagar imposto para um judeu traidor, que trabalhava para os romanos, isso era insuportável. Os publicanos eram desprezados. Eram proibidos de frequentar a sinagoga e considerados ritualmente impuros. Na mentalidade da época, eles estavam na mesma categoria de ladrões e prostitutas. Ser publicano significava viver rico e completamente sozinho. É nesse mundo que encontramos um homem chamado Levi, filho de Alfeu, que nós conhecemos como Mateus. Ele vivia em Cafarnaum, uma cidade movimentada, um centro comercial às margens do mar da Galileia. Todos os dias, sua rotina era a mesma: montar sua banca de impostos bem cedo e lidar com uma corrente interminável de pessoas, pescadores, comerciantes, agricultores, viajantes. Ele era conhecido por todos, mas não era amado por ninguém. Imagine viver assim, vendo o desprezo nos olhos de todos que passam por você, só porque você escolheu sobreviver através de um trabalho que a sociedade condenava. Mateus tinha dinheiro. Sem dúvida, ele tinha segurança financeira, bens materiais, mas sua alma estava vazia. Faltava propósito, faltava paz, faltava pertencimento. Mateus tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos aquilo que ele realmente precisava. E então, um dia, tudo mudou. Vamos visualizar a cena. A coletoria de impostos está movimentada. O cheiro de poeira da estrada se mistura com o barulho das moedas sendo contadas. Mateus está focado em seu trabalho, em sua mesa, em seu dinheiro. Mas ao redor dele, a cidade inteira fervilha com as notícias sobre um homem. Um carpinteiro de Nazaré que fazia milagres, que ensinava com uma autoridade nunca vista antes. O nome dele era Jesus. Enquanto todos comentavam sobre Jesus, Mateus continuava ali, preso ao trabalho, preso ao passado, preso ao pecado. De repente, em meio à multidão, Jesus para. Ele não olha para a multidão. Ele olha diretamente para Mateus. E o olhar de Jesus é diferente de todos os olhares que Mateus já recebeu na vida. Jesus não vê um traidor, não vê um pecador público. Ele vê um homem ferido, um homem com potencial. Ele vê um futuro discípulo, um futuro evangelista, um homem transformado. E então, com apenas 2 palavras, Jesus quebra todas as barreiras. Ele diz: segue-me. Há um silêncio dramático. O mundo ao redor de Mateus continua. As pessoas passam. As moedas ainda estão sobre a mesa. Mas para Mateus, o tempo parou. Jesus não pediu explicações sobre seu passado. Ele não exigiu que Mateus se justificasse. Ele apenas fez um convite, cheio de graça. Aquele olhar dizia: eu sei quem você foi, mas sei muito mais quem você pode se tornar. A decisão de Mateus foi radical e imediata. Ele se levanta. Ele deixa para trás a mesa, o dinheiro, a segurança financeira, a única vida que ele conhecia. Ele deixa tudo e ganha tudo. Ele simplesmente segue Jesus. A primeira coisa que Mateus faz para expressar sua gratidão e alegria é dar uma grande festa em sua casa. E quem ele convida? Seus amigos, outros publicanos e pessoas consideradas pecadoras pela sociedade religiosa da época. Mateus cria, sem saber, a primeira grande reunião evangelística da história. Ele abre a porta da sua casa para que seus amigos, os outros rejeitados, também pudessem conhecer Jesus. Claro,
Isso causou um escândalo. Os fariseus, os líderes religiosos, viram aquilo e ficaram chocados. Eles foram até os discípulos e perguntaram: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E a resposta de Jesus ecoa até hoje. Uma das declarações mais poderosas de todo o Evangelho: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A casa do homem rejeitado se transformou numa porta de esperança para todos os outros rejeitados. A partir daquele dia, a vida de Mateus foi completamente transformada. De um cobrador de impostos, ele se tornou um discípulo. Ele andou com Jesus, comeu com ele, aprendeu sobre o reino de Deus, diretamente da fonte. Ele testemunhou milagres incríveis. Ouviu as parábolas que mudaram o mundo. Estava lá quando Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Ele se sentou à mesa na última ceia. Jesus não mudou apenas a profissão de Mateus. Jesus mudou sua identidade. E aqui vemos algo maravilhoso. Mateus, como cobrador de impostos, era um homem de detalhes, de registros, de organização. Ele tinha olhos de escriba. E Deus usou exatamente esse talento natural, essa habilidade que ele desenvolveu em sua vida passada, para um propósito eterno: registrar o Evangelho. Mas por que Mateus escreveu o seu Evangelho? Seu livro foi escrito principalmente para o povo judeu. Seu grande objetivo era provar, sem sombra de dúvida, que Jesus de Nazaré era o Messias prometido nas Escrituras. Por isso, seu Evangelho está repleto de citações do Antigo Testamento, mostrando como Jesus cumpriu dezenas de profecias. Ele se tornou a ponte entre as promessas antigas e o cumprimento em Cristo. A estrutura do seu Evangelho é impecável, desde a genealogia que conecta Jesus a Abraão e Davi, até o Sermão da Montanha, os milagres, as parábolas, os confrontos com os fariseus e, finalmente, a paixão, morte e ressurreição. Muito além de escritor, Mateus se tornou ponte entre as promessas e o cumprimento. Após a ascensão de Jesus, o trabalho de Mateus não terminou. A tradição cristã antiga relata que ele pregou o Evangelho primeiro na Judéia e depois viajou para outras nações, como a Etiópia e a Pérsia. Ele evangelizou povos inteiros, pagou o preço pela sua fé e, segundo a maioria das tradições, morreu como Marte. Fiel ao chamado que recebeu naquele dia, na sua coletoria de impostos, o homem que antes colecionava moedas passou a colecionar almas para o reino de Deus. A vida de Mateus nos deixa lições poderosas. Primeiro, que Deus ama chamar os improváveis. Segundo, que a graça de Jesus é sempre maior que o nosso passado. Não importa qual tenha sido o seu erro, Jesus ainda te chama. Terceiro, o chamado de Jesus exige renúncia, mas o que você entrega a Ele nunca será maior do que o que Ele te dará em troca. E finalmente, seu talento, sua história, suas habilidades, tudo pode ser usado para a glória de Deus. A transformação é real e possível para qualquer um. Mateus prova que não importa o que fizeram com você ou o que você fez. Importa o que Jesus quer fazer através de você. Assim como Mateus estava preso à sua mesa de impostos, talvez você hoje se sinta preso a algo. Preso a um passado, a um erro, a um vício, a um sentimento de que não tem valor. Mas hoje, a história se repete. Jesus passa novamente por você. Ele olha nos seus olhos, não com acusação, mas com amor. E ele diz as mesmas palavras: segue-me. A pergunta é: você vai continuar preso à sua mesa, ou vai se levantar para viver o propósito incrível que Deus preparou para você? Se esta história falou com você, escreva "Eu vou me levantar" nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E que a graça de Cristo Jesus esteja com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.